Raquel da Educação Canina, estou de volta para mais um vídeo com vocês, mais uma live com vocês. E hoje a gente vai falar sobre o vídeo, o famoso vídeo da senhora dentro de um cercadinho, que foi numa casa que tinha cachorro e as pessoas preferiram prender a pessoa versus prender o cachorro. Vamos falar sobre isso. Muita gente mandou esse vídeo para mim hoje, muita gente me pediu para fazer uma live falando sobre esse assunto e para a gente abordar um pouco do que é esse nível, né, de loucura e de insanidade que a gente chegou no mundo dos cachorros. E de novo, vou mostrar para vocês que isso não é só no mundo dos cachorros, tá? E por que as pessoas chegam até aí, por que elas chegam nesse extremo. Eu acho que o que mais me chamou a atenção nesse vídeo, primeiro foi a quantidade de visualizações, a quantidade de comentários. Boa noite, minha gente, boa noite, Isa, querida. A quantidade de comentários, a quantidade de compartilhamentos, né? É engraçado como coisas que são tão dramáticas e tão drásticas são espalhadas com tanta facilidade, né? O que é muito louco? Boa tarde, minha gente. Boa tarde, minha gente. Beijo pra vocês. Obrigada por estarem sempre aqui de surpresa comigo, viu? O que me chamou muita atenção em relação a esse vídeo? Como as pessoas levaram na brincadeira uma coisa tão séria, né? A pessoa do vídeo que foi colocada, para quem não sabe, tá? De que vídeo eu tô falando, quem quiser depois me pergunta que eu mando o link para vocês. Eu recebi esse vídeo de algumas pessoas hoje. Esse vídeo é um exemplo de uma família que tem cachorro e a família, para não privar o cachorro de circular livremente pela casa, colocou uma visita, que é uma senhora de idade, dentro de um cercado, literalmente. Então, o antagonismo da coisa é ver as pessoas fazendo esse vídeo como se isso fosse uma coisa natural, não só natural, mas como se isso fosse um exemplo para muita gente do que eles acreditam, né, que deveria ser feito, ou seja, a famosa história de que a casa do cachorro você tem que se adaptar. E como isso leva as pessoas a um extremo absurdo, né? Para mim isso é insanidade mesmo. E você colocar uma pessoa para ficar literalmente aterrorizada numa situação de visita, porque você não quer em momento nenhum privar o cachorro da liberdade, mas ao mesmo tempo você também não quer treinar o cachorro para que ele respeite as pessoas, talvez seja o cúmulo da falta de humanidade, né? Eu sempre toco nesse assunto com vocês nas lives, como o mundo dos cachorros e essa fantasia, né, por trás do cachorro como anjo de quatro patas, tem muitas vezes colocado para fora o pior lado do ser humano, que é quando as pessoas realmente desconsideram todo e qualquer elemento de humanidade em nome de um momento que eles acham de entretenimento para o cachorro. Não, a inversão de valores com certeza segue sendo normalizada. É trágico mesmo, tá? Eu acho que quem não vê isso como trágico precisa de ajuda, cara, porque esse vídeo é no mínimo trágico, tá? Você colocar uma pessoa da idade que for, mas principalmente uma pessoa de idade mais avançada numa situação desse tipo, colocar um vídeo desse na internet como se fosse uma coisa engraçada, como se fosse um exemplo de alguma coisa, talvez fosse quase que um crime humano, tá? É curioso as pessoas que colocam o cachorro nesse pedestal terem tão pouca compaixão pelo ser humano e tão pouca habilidade de compreensão, né? De entender como isso é prejudicial para qualquer pessoa, tá? Eu acho que a gente vê isso muitas vezes a gente passa por cima dessas coisas com olhos de entretenimento, a gente acredita que isso é bobagem, que isso é só uma brincadeira, mas não é, tá? Isso expressa muito como as pessoas realmente se sentem. E, assim, eu sempre falo para vocês que uma das grandes barreiras do adestramento sempre foi a questão de liberdade. Muita gente questiona bastante quando liberar o cachorro, quando tirar o cachorro da caixa, quando deixar o cachorro andar livre. É muito mais comum as pessoas perguntarem quando a disciplina termina versus quando ela começa. Ao mesmo tempo, a gente quer usufruir da liberdade que se ganha com a disciplina. Então, é muito confuso, né, para quem está de fora, para quem tem um pouco de bom senso, entender como é que essas pessoas operam, como a mente delas opera. Quem quer liberdade tem que trabalhar muito o seu cachorro para que ele ganhe liberdade. O cachorro pode ter acesso à visita, pode ter até um certo ponto liberdade quando a visita está em casa, quando ele aprende a respeitar a visita. Ele nunca vai aprender a respeitar uma visita se ele não for treinado, se ele não for bem orientado. O que um cachorro tem que fazer quando a visita chega é dar espaço para a visita, sim. Não importa se o cachorro mora naquela casa, da mesma forma que não importa como que você conduz o seu comportamento dentro da sua casa. A partir do momento que você se propõe a receber visita, você está partindo para uma conduta social dentro da sua casa. Então, assim é sua obrigação saber lidar com visitas, ou então não tenha visitas. Viva no seu universo isolado, você e o seu cachorro, e fique lá curtindo a sua prisão. Isa falou, será que
Eles não têm vergonha de colocar uma senhora no cercado. Pois é, eu acho assim, como eu falei, né? Para mim, é o cúmulo da falta de humanidade você colocar uma pessoa numa situação desse tipo, chamar ou permitir que a pessoa vá para sua casa e colocar ela nessa circunstância, talvez seja até no mínimo cruel, se a gente for parar para pensar, né? Porque por que você colocaria uma pessoa num cenário como esse? Para quê? É quase um sadismo, né? Você querer se aproveitar da fragilidade de uma pessoa, o fato da pessoa não se sentir à vontade ao redor de cachorros, o fato da pessoa não gostar, você colocar ela numa situação como essa, refém, literalmente, de um cercado que o cachorro facilmente poderia pular naquele vídeo, é um cercado bem pequenininho, mas colocar a pessoa numa situação como essa mostra o quão desumanos são aquelas pessoas que estão ali. E não só isso, mas filmar e colocar isso na internet como se fosse um exemplo de uma coisa bonita. Assim, eu quero muito que vocês prestem atenção nesse tipo de vídeo, esse tipo de situação, porque muita gente está próxima disso, tá? As pessoas, quando elas passam a abrir mão ou não prestar atenção no comportamento do cachorro e nunca treinar seu cachorro para uma conduta social, vocês estão próximos disso, tá? Muitos de vocês estão. Não querer controlar e disciplinar o cachorro e manter o cachorro numa posição, num comando específico de tolerância e de duração, ou muitas vezes na caixa de transporte, porque você acha que o cachorro merece tudo isso. Desculpa, cara, você atravessou um limite de respeito da humanidade que muitas vezes não tem volta, tá? E aí sim era um pitbull, é um cachorro forte. E todas as pessoas que advogam pelos pitbulls, eu não tenho nada contra a raça em particular, mas eu sempre falei que quanto mais poderoso o seu cachorro é, mais cuidado você tem que ter, mais disciplinado você tem que ser, mais em cima do treinamento do seu cachorro você tem que estar. Foi escolha sua trazer um animal desse porte, desse tipo para sua vida, e se você é uma pessoa que vai receber visitas ou tem trânsito de pessoas na sua casa, ele é absolutamente sua responsabilidade, não da sua visita. A sua visita não tem que estar num cercado, em nenhum lugar específico, ou preso, porque você tem um cachorro e você acha que não é justo para o cachorro. Se você quer colocar o animal selvagem dentro da sua casa, você precisa revisar o porquê dessa opção. E o que é que você espera desse animal? Curtir o sadismo desse momento faz com que as pessoas entrem na categoria do desumano, na minha opinião. Independente da raça, mas a Dory, por exemplo, pode machucar alguém só pela empolgação, absolutamente. Qualquer um de nossos cães pode fazer isso, tá? As minhas cachorras podem machucar alguém. Se você tem uma pessoa idosa, de novo, você se propõe, a casa é sua, você se propôs a receber uma visita, se propõe a receber uma visita, a pessoa vai entrar na sua casa e você tem cachorro, você tem que saber se o seu cachorro pode ou não fazer parte desse contexto de uma maneira educada. Se você não treinou o seu cachorro, ele estar preso nessa situação é 100% responsabilidade sua. Foi a sua falta de empenho, a sua iniciativa e a sua não disposição em aplicar disciplina, regras e restrições para o seu cachorro que fez com que ele perdesse a liberdade de estar presente fora de uma caixa de transporte ou fora de um canil quando uma visita está na sua casa. É desumano, é sádico e é uma expressão de falta de responsabilidade pessoal. Eu falo muito sobre responsabilidade pessoal aqui com vocês. Quem tem cachorro tem que assumir essa camada de responsabilidade maior. Você tem um animal na sua casa que não se comunica como um ser humano, que precisa que você estabeleça com ele uma comunicação onde exista com muita clareza a diferença entre o certo e o errado. Se você não tem essa habilidade, ou você não deveria ter um animal, ou você precisa de ajuda. Colocar os outros reféns da sua escolha e da sua falta de responsabilidade é sádico, é desumano e é irresponsável. Para todo mundo que está vendo esse vídeo por aí, eu não quero que vocês vão lá, não quero que vocês escrevam nada, não é uma questão de batalhar diretamente com a pessoa que está fazendo isso. Eu acho que isso é só um exemplo para vocês verem quantas milhares de outras pessoas vão ver esse vídeo com olhos de entretenimento e vão falar, é isso mesmo, a casa é do cachorro, o cachorro pode tudo. Todo mundo que fala e defende a bandeira do cachorro pode tudo são pessoas que, no fundo, gostariam de poder tudo. São, de novo, projeções. Eu gostaria de viver num mundo onde eu posso fazer qualquer coisa e não existe consequência. Eu gostaria de viver num mundo onde todos são reféns da minha irresponsabilidade e todo mundo tem que lidar com isso e eu não preciso sofrer consequência nenhuma. Essa é a real, tá, gente? Por trás de todo cachorro que vive dentro dessa bolha, existe uma pessoa com esse grau de imaginação fantasiosa. As pessoas não conseguem viver isso aqui fora no mundo real, então elas tentam viver isso através do cachorro. Isso é injusto com o animal, isso é injusto com ela mesma e com todo mundo que vive no círculo dessa pessoa. É doentio, não é saudável e vai levar a pessoa e o cachorro para o buraco. Eu quero que vocês entendam isso com muita clareza, gente. Disciplina é amor, é a maior expressão de amor. Quando você tem um animal que é treinado, ele entende
como lidar com situações desse tipo, e ele sabe o que fazer quando uma pessoa diferente está na presença dele. Ele não pula, ele não se aproxima, ele não late, ele não rosna, ele não é curioso, ele simplesmente neutraliza e deixa a pessoa estar no momento dela na casa dele. É isso, tá? É a gente não permitir a expressão de comportamento territorial, é a gente não permitir nenhum tipo de ameaça que venha do cachorro para a pessoa, como a gente absolutamente vai advogar pelo cachorro nessa hora, tá? A gente escolhe as pessoas com as quais a gente convive, com as pessoas porque elas têm bom senso para conviver com os cães da gente, de acordo com as regras que a gente estabeleceu. Uma pessoa viver com seu cachorro o qual você não estabeleceu regra nenhuma, você está colocando essa pessoa em risco. Para mim, foi desumano o que foi feito nesse vídeo. De novo, ali é uma expressão dessa falta de responsabilidade. Existem várias outras. A mesma coisa, eu poderia usar a mesma argumentação se a gente estivesse falando de um cenário onde a pessoa foi num parque, e várias vezes vocês vão enxergar isso. Um parque ou qualquer ambiente social com o cachorro e deixa o cachorro literalmente invadir o espaço das outras pessoas, pular nas crianças, pular nos idosos, eventualmente atacar outros cachorros. É o mesmo, tá? É o mesmo. Você esperar que qualquer outro local público seja seu domínio, o seu cachorro possa fazer o que ele quer e bem entende, sem consequências, é de novo uma projeção fantasiosa. Sim, o argumento de volta pode vir, a casa era minha, a pessoa veio na minha casa e na minha casa é assim. Talvez a história não seja tão simples assim. A gente sabe se essa pessoa idosa sabia que ela ia ser colocada literalmente dentro de um cercado, e muita gente pode falar, você advoga pela caixa de transporte, se o cachorro pode ficar numa caixa de transporte, por que a pessoa não pode ficar num cercado? Porque nós somos seres intelectuais e sabemos absolutamente receber direção verbal, coisa que muitos cachorros não sabem fazer. Somos espécies diferentes, uma pessoa educada absolutamente sabe seguir direção quando ela visita na casa de alguém. E se ela entrou na casa dessa pessoa é porque alguém convidou. Com certeza uma senhora de idade daquele jeito não teria forçado a entrada dela naquela casa. E se ela está lá é porque os donos da casa permitiram que ela estivesse lá. Colocar ela nessa situação e querer comparar um cachorro com uma pessoa é uma analogia que já está incorreta do início, tá? A gente não pode comparar um ser humano com um cachorro. A situação é humilhante, exatamente, Érico. A situação é extremamente humilhante. Você expor isso para o mundo como se isso fosse uma coisa bacana, de novo, é desumano e é sádico, tá? E eu acho que a gente... Esse individualismo, né? Essa geração de filosofias novas que tem sido disparada por aí com a ideia de que todo mundo é rei do seu próprio domínio e você faz tudo o que você quer o tempo todo, tem realmente transformado as pessoas em seres muito perigosos hoje em dia, tá? Eu acho que as pessoas muitas vezes usam o cachorro como escudo nessa hora, mas é uma expressão de um sadismo que, cara, é assustador na minha opinião. Você propositalmente humilhar uma pessoa dessa forma, publicamente, simplesmente porque ela tem medo e tem receio de cachorro, e você deixar literalmente o cachorro correr de um lado para o outro ao redor dela, como se isso fosse uma diversão, é a gente quase que simular de novo o que acontecia na Roma Antiga, no Coliseu, quando as pessoas viam pessoas serem mortas por animais por entretenimento. Então, assim, aonde é o limite? Aonde que a gente vai parar na questão dessa fantasia? Até aonde a gente vai permitir que tudo isso continue sendo visto como entretenimento? Eu falo de vez em quando isso para vocês, que muito do que a gente vê hoje em dia na internet, ou muitas vezes aqui fora mesmo, é uma repetição mesmo do Coliseu romano antigo. A gente está começando a perder esse traço de humanidade, começando a ser sádico a ponto de ver tragédias alheias como diversão. Isso é uma tragédia. Ninguém morreu ali, mas é uma tragédia. Se você colocar uma pessoa nesse patamar, tá? A gente precisa parar para pensar sobre isso e começar a colocar o pé no freio e realmente tirar essa questão dos cachorros do pedestal. Todos os dias existem acidentes por conta de situações como essas. Não tem muito tempo atrás, meses atrás, teve uma outra situação de vídeo viral de um cara que perdeu os braços porque foi atacado pelo próprio cachorro, e eu fiz uma live sobre isso na época e mostrei. E ainda assim, as pessoas mascarando o problema, não, a culpa não é do cachorro, a culpa é da pessoa. Não é só uma questão da gente constantemente falar da educação, da questão dos cachorros saberem se comportar, não. O cachorro é um reflexo de quem cria o cachorro. O cachorro vai saber se comportar ou não, de acordo com o tipo de situação com a qual ele vive e onde ele está. Se ele vive com pessoas que não exigem nada dele, o que é que você acha que ele vai se tornar? Ele vai voltar a ser selvagem como ele era antes da gente tirar ele do mundo selvagem. É basicamente isso. Então, essas tragédias continuam acontecendo o tempo inteiro e a gente continua vendo isso como entretenimento. E, infelizmente, ainda tem milhares de adestradores dizendo que é isso mesmo, que está certo, que o cachorro tem que fazer o que ele quer.
essa camada, esse grupo de pessoas que trabalham dentro do mundo do adestramento, que se aproveitam da fragilidade das pessoas e continuam constantemente vendendo essas fantasias e alimentando essas mentiras. Isso é um absurdo, cara. Vocês, como clientes, como donos de cães, precisam abrir os olhos, de verdade. A mais aterrorizante é a quantidade de pessoas achando graça e validando toda a ação. Com certeza, acho que essa parte, Eric, foi uma das partes que mais me chamou a atenção, porque você está falando de uma sala com múltiplas pessoas, literalmente assistindo aquele cenário como se fosse um filme de comédia, deixando aquela senhora em estado de terror absoluto, simplesmente porque todo mundo estava se divertindo. E eu digo mais, são uma dessas pessoas que um dia vão ser atacadas por esse mesmo cachorro. E aí a história vai ser diferente, aí a história vai ser trágica, aí a culpa vai ser do cachorro. Então, a projeção, quando a gente projeta o que a gente quer, o que a gente sente, o que a gente pensa no cachorro, de uma forma ou de outra, a gente não considera muito consequência, não. A gente está achando engraçado porque naquela situação em particular, a pessoa em si se favoreceu. Mas o jogo pode virar e pode virar muito rápido, tá? Cachorro é um bicho que não perdoa, tá? Quando as pessoas não sabem o que elas estão fazendo, ele absolutamente vai botar as pessoas no lugar, sejam elas quais forem. Então, se tem uma coisa incrível em relação ao mundo dos animais, é isso. Cachorro não tem esse filtro, tá? Cachorro vai colocar todo mundo no seu lugar quando precisa colocar, seja quem for. É o exemplo daquele senhor que perdeu os 2 braços, que é uma coisa trágica, também está aí para mostrar para vocês que, assim, você pode criar o cachorro a vida inteira. Solte o braço, solte a corda para você ver até onde ele não chega com você. Deixa o cachorro subir em cima de você, né? O lance não é esse, deixar o cachorro subir em cima de você, ele comer do seu prato, ele dormir na sua cama, ele fazer o que ele quiser, né? Um dia ele vai atravessar esse limite, e aí? Isa falou, uma pena que as pessoas escutam essa frase e acham que é só dar amor e carinho e esquece da educação. Pois é, uma pena. São anos e anos, viu, Isa? Todos nós aqui que trabalhamos com cachorro, que temos a cabeça no lugar e entendemos bom senso e disciplina com clareza, há anos a gente repete essa mensagem. Para muitos treinadores isso é cansativo, isso drena muito de você, porque você constantemente tem que lembrar as pessoas da realidade. E parece que cada ano que passa as pessoas se distanciam cada vez mais do que é real. E cada vez mais enxergam essa fantasia como o lugar de conforto. Esse é o meu lugar de conforto emocional. Eu quero acreditar que é isso. Prefiro cachorro do que gente, aquelas famosas frases, né? Eu deixo meu cachorro dormir na cama, eu deixo meus cachorros fazerem o que eles quiserem e a visita que se foda, entendeu? Então, boa noite, Eden. Boa noite, meu anjo. Obrigado por estar aqui. Então, de novo, vamos voltar a colocar o pé no chão. Cães não são anjos de 4 patas. Cães não têm que ter o privilégio maior na casa. Não é assim que eles operam, não é assim que eles funcionam. Se você quer um cachorro que seja um bom companheiro de verdade, ou você entra com disciplina, ou o cachorro vai entrar com a disciplina para você. É simples, tá? Esse bastão tá na mão de alguém. Ou tá na sua mão, ou tá na mão do cachorro. Colocar uma pessoa num cercadinho é a pior expressão de humanidade que eu já vi. Eu não imaginava ver uma cena tão sádica e tão desumana no mundo dos cachorros tão rápido. Então, o que vem depois disso agora? O que mais a gente vai ver? Qual que é o próximo elemento de entretenimento que vão fazer as pessoas rirem ao invés de botarem a mão na consciência e entenderem o quão loucos nós estamos nos tornando? Quão insanos nós estamos ficando em nome disso que todo mundo diz que é amor? Que coração amoroso é esse que humilha uma senhora de idade dessa maneira em nome de um vídeo engraçado na internet? Cuidado, cara, cuidado. A internet realmente está revelando as pessoas num nível assustador. Colocar isso na internet. E vai ter gente do mundo do adestramento que vai achar uma maneira de justificar o que vocês viram. Vai ter gente que vai usar esse vídeo para dizer que nós, que recomendamos o uso da caixa de transporte, somos sádicos e que nós é que deveríamos nos colocar naquele lugar da senhora. Esse momento vai chegar, eu sei que vai. Porque o que mais tem dentro do mundo do adestramento é gente aproveitadora. Gente que vai usar de circunstâncias como essa para dizer, tá vendo como é ruim? Vocês não falam que é para usar a caixa de transporte? Então fique você agora ali. Se esse é o pensamento, você já está perdido. Quem pensa assim, esquece. Você já está na linha do tempo que não tem mais como recuperar. Porque se é essa comparação que se faz, esqueça, seu bom senso, seu intelecto foi para o esgoto. Eu quero que vocês acordem, quero que vocês enxerguem a realidade. Não suportem esse tipo de entretenimento. Não curtam esses vídeos, tá? Se vocês tiverem que se expressar, expresse a opinião de vocês real, mas de verdade, a melhor forma da gente combater isso é falando sobre a realidade, trazendo as pessoas de volta para o mundo real e mostrando quão absurdo, insano um vídeo desse é.
Próximo passo é colocar a pronga na pessoa e sair passando. Eu não duvido, tá? Tem muita gente que sugere isso, né? Na verdade, no mundo do positivismo fantasioso, eles falam isso o tempo todo, né? Eles falam que a gente tem que pôr o enforcador na gente mesmo, que a gente tem que botar o colar eletrônico na gente mesmo. Tudo que é considerado disciplina, eles consideram como tortura e acham que a gente tem que fazer isso com a gente mesmo. O mais engraçado é que quando os casos se tornam perigosos, aí a única solução que eles têm para os cachorros é a medicação, é a eutanásia, né? É bem curioso isso. Talvez não seja muito diferente, né? Se a gente for parar para pensar, hoje em dia no mundo, tem países que já estão recomendando a eutanásia para pessoas que estão sofrendo. Então, é mais fácil você eliminar a vida de uma pessoa do que ter que pegar ela, levantar e colocar ela numa condição mais saudável de novo. É muito mais fácil para muita gente ir para a medicação do que lidar com a situação no mundo real. Quanta gente não está nessa situação? E de novo, tá, gente? Estou fazendo um paralelo aqui porque, de novo, tudo o que acontece no mundo dos cachorros é um reflexo do que acontece no mundo real humano. Tudo está nesse mesmo paralelo. A gente vai sempre enxergar essas duas situações. Então, todo esse tipo de expressão, todo esse tipo de predisposição que a gente vê as pessoas tendo em relação à conduta com os cachorros é, de novo, uma expressão do que está acontecendo com a gente. Podem olhar no Canadá. Esse tipo de alternativa já existe para as pessoas, tá? Tem gente que vai lá e se inscreve numa lista que quer ser eutanasiado, por razões X, Y, Z. Então, tudo isso está sendo considerado normal e está sendo apresentado para as pessoas como uma alternativa, que é o quê? A alternativa mais curta. Eu não quero lidar com o problema, então eu finalizo aqui a minha vida, a minha jornada. É o que se faz com os cachorros também, né? Eu não quero ter que treinar o cachorro, eu quero dar uma medicação para ele parar sozinho. Eu quero que ele aprenda sozinho, eu quero que ele lide com tudo isso sozinho. Eu não quero ter que me preocupar, tá? Então, assim, cuidado, a gente está indo para um caminho extremamente perigoso, tá? Muito mesmo. Eu espero que a compreensão de vocês continue dentro do quadro de sanidade. Eric falou, vamos ter que explicar que grama é verde. Esse é o nosso papel atualmente. Cara, olha, eu de novo quero aproveitar essa oportunidade aqui. Tiro o chapéu para todos os profissionais que não desistem, que estão aí todo dia, que continuam mostrando seus vídeos, continuam educando a sua audiência, continuam fazendo um vídeo atrás do outro, mostrando um exemplo atrás do outro de como as coisas são na realidade. Acredita em mim, tá cada dia mais difícil sobreviver sendo são no universo da loucura. A gente está vivendo quase que num hospício a céu aberto em muitos aspectos e o mundo do adestramento deixa isso muito claro. Então, de verdade, para todos vocês que são profissionais e fazem um trabalho legal, então todo dia aí, suando a camisa, para além de treinar os cachorros, sentar, fazer vídeo, documentar o trabalho, subir os vídeos no YouTube, subir os vídeos no Instagram, ou seja, onde for, vocês estão de parabéns. Não desistam, eu sei o que é isso e eu sei como é difícil se manter vivo nessa profissão, mesmo considerando que a gente faz muitas vezes materiais excelentes e tem pouquíssima visualização, pouquíssima distribuição. E essas coisas, esses elementos de loucura, absolutamente saem como se fosse um raio e ganham visualização que a gente nunca ganhou. Então o alcance que a gente tem é muito pequeno, mas ele é proporcional à sanidade geral da população do mundo, né? Eu acho que isso chega a muito pouca gente, informação de valor, porque muito pouca gente está de fato interessada no que vale a pena, no que realmente vai levar elas para frente. Evolução é uma escolha. Tá? Evolução é uma escolha. Desenvolvimento pessoal é uma escolha. Aprendizado é uma escolha. Você tem que querer. Quando você não quer, você vai achar todas as desculpas do mundo para não fazer. E o mundo do adestramento, ele deixa muito claro. Você vai ver uma gama de profissionais dizendo que o problema é da raça, o problema é da genética, o cachorro é assim, ele precisa brincar mais, ele precisa fazer outras coisas. Todas são respostas que fogem da realidade. Fogem da solução que é simples e muitas vezes está embaixo do nariz de todo mundo. Educar um cachorro não tem mágica, não é difícil, não é uma equação da NASA, mas você tem que querer. Você tem que querer enxergar a realidade e ver até onde você pode chegar com um cachorro bem educado. Quem não quer ver, vai achar uma lista infinita de desculpas para não fazer. Esse vídeo é exatamente o exemplo disso. Se o cachorro tivesse solto, mas quietinho no lugar dele, seria até menos trágico e sádico. Mas você vê que é nítido que você está falando de um cachorro que foi criado absolutamente de uma maneira selvagem, aleatoriamente, circulando pela casa, e cada um que entrar ali que se vire para sobreviver a esse cachorro, tá? Cheguei agora, mas selva é selva, com certeza. Olha, tá faltando, acho que o compromisso é uma escolha também deles. Para você se comprometer com qualquer coisa, se você quiser se comprometer com um aprendizado novo, um idioma novo, uma vida nova, seja o que for,
você precisa querer. Você precisa enxergar isso como realidade e abraçar essa causa com os trancos e barrancos que vem junto com ela. Tá? O entendimento e o esclarecimento das pessoas muitas vezes é tortuoso no início. Eu atendo muita gente que vem de um extremo bem emotivo e no lado psicológico assim, bem alterado, mas ver essas pessoas evoluindo, ver elas chegarem num ponto onde elas estão ok com as coisas, estão ok com os equipamentos de treinamento e ver elas andando para frente, os cachorros tendo uma vida melhor, é maravilhoso para mim, mas para elas mais ainda, porque elas conseguem finalmente saborear o que é o resultado disso e depois que se atravessa toda essa fronteira, a pessoa começa a olhar para trás e ver, cara, realmente eu tinha todas essas crenças que me amarravam e me limitavam a vida mais complicada. E eu acho que o mesmo pode ser dito em relação à conduta humana. Muita gente não quer sair do lugar. Muita gente quer continuar na ideia da projeção. Eu quero viver a minha felicidade, a minha liberdade, as minhas expressões através do meu cachorro. Mas eu não tenho coragem de fazer na minha vida, mas eu vou fazer através dele. Para você quebrar isso, você tem que separar a sua percepção e sua projeção do cachorro e você tem que voltar e olhar para o espelho e falar, eu sei as coisas que faltam para mim, eu sei quais são os meus desejos e eu não vou projetar isso nem no cachorro nem em mais ninguém. Eu vou atrás do que eu quero do jeito certo. E se eu tiver que modificar, e eu vou precisar modificar minha conduta e meu comportamento para isso, é isso que eu vou fazer. Isso se chama responsabilidade pessoal. Assuma até onde está a sua responsabilidade nas coisas e até onde você quer ir. E não coloque no cachorro e ninguém essa responsabilidade. Você quer ser uma pessoa livre, você vai ter que aprender a ser uma pessoa disciplinada. Liberdade requer muita, mas muita disciplina. As pessoas que são livres de verdade, são independentes de verdade, trabalharam muito para isso. E engoliram muita poeira para isso. Aprenderam a ficar caladas muitas vezes quando queriam falar, aprenderam a se comportar em meios onde não gostariam de estar muitas vezes, aprenderam a observar e conduzir seu comportamento de acordo com o ambiente para que ela pudesse aprender a lição necessária naquele momento. O gosto da liberdade ele só existe quando você está do outro lado primeiro. Você tem que estar numa situação de restrição para você entender de novo como apreciar de fato uma liberdade. Então, todo mundo que vocês possivelmente admiram que é uma pessoa mais livre, passou por coisas desse tipo, acreditem nisso, tá? Acredito que precisamos colaborar com o aluno, se dispondo a ter respostas e comparações coerentes. Com certeza, eu acho que, de novo, o diálogo é uma parte muito importante no treinamento dos cães. Eu falo isso sempre, habilidade técnica muita gente tem, mas competência verbal é uma raridade, não é todo mundo que tem, infelizmente hoje em dia, né? Não era para ser, mas... Quando eu falo de competência verbal, eu estou falando da sua habilidade de argumentar e conversar com as pessoas e conseguir explicar o que está sendo feito e por que isso tudo é tão importante. Então, vão existir momentos do treinamento onde as conversas e o diálogo com o cliente e os membros da família vai ser muito mais determinante do que a parte na prática do treinamento por si só. Então, quando o cachorro evolui até um certo ponto, ou o dono vê o cachorro chegar num grau de evolução legal, e ele não consegue materializar isso, é a hora de você sentar e conversar, e entender, e voltar, e explicar, e argumentar o que está acontecendo ali. Eu acho que a visão, mais do que você explicar o que você está fazendo de fato, tem o você mexer um pouco na questão da pessoa, o que você reconhece de características nesse indivíduo. Às vezes são conversas difíceis que você tem que ter, às vezes você tem que expor lados e características da pessoa que ela não quer ouvir, ela não está preparada para reconhecer, mas quando você mostra isso, a pessoa tem que ter esse choque de realidade muitas vezes, porque muitas vezes ela vive num universo onde ela é cercada de pessoas que nunca falam a realidade para ela, então ela está ali acreditando que está tudo certo, entendeu? Então, até que ela seja sacudida muitas vezes, e às vezes precisa ser o adestrador dessa pessoa, ela não vê ou não quer ver ou esconde essa realidade embaixo do tapete. Então, eu acho que todos nós precisamos entender muito sobre conduta humana sempre. Esse vídeo é, de novo, um exemplo disso. A gente está falando de mais de uma pessoa. Então, esse tipo de conduta muitas vezes é celebrada por grupos e as pessoas acham bonito, elas recebem até um certo ponto uma validação por conta disso e elas continuam fazendo. Ser sádico, recompensa, então vamos lá, vou continuar sendo, entendeu? Ser desumano, recompensa, vou continuar sendo. Fazer o que eu quero, pisar nas pessoas, humilhar as pessoas, tem recompensa. Ou seja, muitas vezes a recompensa é a falta de crítica. De novo, gente, é a mesma coisa do mundo do adestramento. Quando uma pessoa não lida bem com crítica, é a mesma coisa de um cachorro que nunca foi corrigido. Mesma coisa, tá? Então, se você vive num mundo assim, você escolhe estar sempre perto de pessoas que nunca vão poder apontar nada de errado que você faz, você é aquele cachorro que vive na casa dessa pessoa, tá? Então, é a mesma coisa, é a mesma ideia. Então, você vive numa bolha fantasiosa, porque o mundo real não é assim. De uma forma ou de outra, muitas vezes tem pessoas que vivem num universo onde
os outros acabam não se sentindo à vontade em dizer o que pensam dela e a pessoa se sente à vontade assim. Ela amedronta os outros ao silêncio. Ela faz com que as pessoas se autocensurem ao redor dela para que ela não tenha que lidar com a própria realidade. Só que um dia ela vai se bater com uma pessoa que vai falar a realidade para ela. Da mesma forma que um cachorro que pode viver com uma família que nunca corrigiu esse cachorro e permite que ele literalmente faça o que ele quiser, no dia que ele sair na rua ele vai lidar com a realidade. E aí você tem um choque. Meu Deus, eu não sabia que ele era assim. Uau, ele sempre foi assim. Você que nunca quis enxergar. É a mesma coisa de pessoas que vivem ao redor desse tipo de grupo de pessoas, né? Que acreditam que pode fazer o que quer. Porque ninguém no círculo íntimo fala nada. Mas um dia ele vai lá fora e vai ouvir diferente de alguém. E aí ele vai tomar um choque. Ah, eu não quero isso pra mim. Ou, sei lá, a reação explosiva que seja. Mas isso seria o normal. É você que está vivendo fora do normal. No mundo real, gente, tem consequência para tudo, tá? A gente não quer pensar que isso é uma realidade, mas é. É só você pôr o pé na rua e andar. Você vai descobrir que tudo tem consequência. Mas talvez hoje as pessoas não estejam mais acostumadas a lidar com isso porque elas não querem mais pôr o pé para fora de casa, né? Eu acho que as pessoas querem viver dentro de casa, dentro da internet. E na internet tudo é muito simples. Você aperta um botão e você bloqueia a pessoa. Você multa uma pessoa. Você faz com que a pessoa fique calada num apertar de botão. Só que isso não é a realidade. Isso é seu avatar na internet. Vai aqui fora, você já vai descobrir como que a vida funciona de verdade. Lide com pessoas de verdade, você vai entender. Nem todo mundo tem essa paciência. Como no mundo dos cachorros, nem todos eles têm essa paciência. Tá? Então, a realidade vai ser exposta de uma maneira ou de outra. Você pode tentar se esconder anos e anos. Um dia você vai bater de frente com ela. Não é melhor você estar pronto agora do que depois? Mesma coisa os cachorros, tá? Então, vamos de novo botar o pé no chão. Que esse vídeo sirva como mais uma oportunidade para a gente voltar para a realidade. Mais uma oportunidade para a gente ver o quão longe a gente está indo na curva de insanidade, o quão perigoso isso é. E o quanto antes a gente sacudir, botar o pé no chão e reconhecer aonde a gente está falhando, melhor. Você tem uma chance ainda da gente salvar o que restou da nossa sanidade. Então, não aplaudam mais isso, não vejam isso como entretenimento, como não vejam nada dessas loucuras na internet como entretenimento, tá? Vejam como um alerta, como um aviso do tipo de mundo que a gente pode ter lá na frente se a gente parar e não fizer nada até agora, tá? Ou a gente sacode e faz as coisas de verdade agora acontecerem, ou esquece, cara, o futuro vai ser bem complicado. A gente falou, bem-vindos ao mundo, bem-vindo à vida de adestrador, gente. É exatamente isso, tá? A vida de adestrador, gente, não é aquela coisa maravilhosa. A profissão do adestramento não é só treinar cachorro e se divertir. A profissão de adestrador é lidar com tudo isso todos os dias, múltiplas vezes por dia, em graus diferentes, tá? Dan falou, já debati demais dentro da faculdade de medicina veterinária pela necessidade de ferramentas simples de condicionamento animal. Com certeza, eu imagino que, eu sei que no mundo dos veterinários, com todos que eu já conversei, ninguém ensina sobre isso, né? Eles fogem muito dessa realidade da disciplina. A maioria dos veterinários que a gente conhece fala sobre, né? Vão ser os primeiros a condenar ferramentas de treinamento. Quantas vezes eu escuto clientes meus falando que levaram o cachorro no veterinário com a prong e o veterinário falou algum absurdo e começou a fazer um discurso, uma palestra sobre aquilo ali, machuca o cachorro, isso e aquilo. Então, a gente também não tem o apoio dos veterinários, muitas vezes não, é um ou outro aí que entende o que a gente faz e compartilha da nossa causa, mas boa parte deles não. Então, a gente não tem a classe dos veterinários do nosso lado. A própria categoria é dividida em 1 milhão de subcategorias de facções, que eu falo, que se degladiam entre si. E, então somos guerreiros, muitas vezes andando sozinhos, viu? Andando sozinhos pela verdade, por isso que eu falo que quem fica no adestramento gosta de verdade, tem paixão por isso e são pessoas que realmente querem viver num mundo diferente. Exige muita fibra, cara, para você não abrir mão de desistir. É muito fácil você jogar a toalha e falar, ó, quer saber, cada um que se vire com o seu cachorro, cada um que encontre a realidade sozinho, porque eu cansei. E eu acho que quem fica merece muito nosso apoio, muito nosso suporte e nossos aplausos, porque não é qualquer pessoa que segura seu rachão. Adorei as facções. Mas né, se a gente... Eu fiz essa comparação uma vez na live há muito tempo atrás, eu falei, tem várias facções no mundo do adestramento, que tem, né? Tem um extremamente positivo, tem um sei lá o que mais positivo, tem os que descem o cacete, tem os do meio do caminho, tem tudo que você imaginar no adestramento, menos união. É muito difícil ter, né? Eu acho que tem pessoas, eu conheço adestradores que são legais, mas o grupo é tão pequeno, gente, que no fim é isso aí, são as facções aí. A distorção da realidade, né? Quem é adestrador tem que lidar muito com isso, distorção de realidade. Não só adestrador, mas qualquer pessoa com bom senso que preste serviço hoje em dia, ou que vive aqui fora de alguma maneira, sabe que vai ter que lidar com isso múltiplas vezes. É assustador, eu queria que não fosse assim, mas a batalha continua, gente. A gente está aqui, não vamos desistir. Cada vez que essas situações se apresentarem, a gente volta. Vamos falar de novo sobre isso, vamos puxar o pé de todo mundo, vamos trazer todo mundo de volta para a realidade, tá? Não vamos sucumbir à loucura.
Não vamos sucumbir à insanidade, não vamos dar entrada no formulário do manicômio também não, tá? Todo mundo aqui tem a cabeça no lugar e vamos continuar a ter e a vida continua, tá? Prestem atenção, se vocês quiserem divulguem essa live com o pessoal que vocês conhecem. Vamos abrir a cabeça das pessoas, tá mais do que na hora e eu não quero ver mais vídeos desse tipo da internet. Eu imagino que eu vou ver, mas que seja no volume menor, que os nossos vídeos apareçam mais, que a gente fale mais e que a nossa voz seja um pouquinho mais alta. Sanidade, gente. Hoje a bandeira é pela sanidade. Vamos tentar manter a sanidade mental no máximo da nossa habilidade, porque tem muita gente já perdida, mas tem muita gente que ainda tem chance de se recuperar e botar o pé no chão, tá bom? Mas é isso, turma. Daqui a pouquinho eu vou responder as perguntas de vocês, que vocês deixaram para mim na caixinha hoje. Quem tiver mais pergunta, põe aí que ainda dá tempo, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada de coração. Vocês são maravilhosos. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.